Boa noite. Que Jesus nos abençoe mais essa oportunidade, mais uma vez visitando aqui esta casa de oração. Nosso tema, Sinais de Alarme, foi motivado por um trecho do livro Ideal Espírita, psicografia de Chico e Valdo Vieira, ditado pelo Espírito Sheila. E a partir desse pequeno texto, nós então fizemos algumas pesquisas e montamos essa reflexão de hoje. Então, mais uma vez, estamos aqui para fazermos reflexões acerca de nossas vidas, de nosso dia a dia. E, para começar, nós vamos lembrar uma pequena história contida no CD Perdão e Auto-Perdão, do nosso querido amigo Divaldo Franco, volume 1. Esse CD, volume 1. E ele conta que, certa vez, havia um servo de Jesus, um tanto imperfeito. E essa criatura, apesar de fiel ao trabalho que sempre executava na tarefa do bem, era uma pessoa mal-humorada, via sempre o lado negativo das coisas, reclamava de tudo, e por isso mesmo era, de certa forma, discriminado pelos colegas de trabalho. A antipatia era geral, todo mundo queria se ver livre dele, ninguém gostaria de trabalhar juntamente com ele e dividir as tarefas. E aquilo criou um ambiente pesado, e essa pessoa, essa criatura, começou a ficar isolada, e os seus colegas resolveram então fazer uma reunião e levar o caso até o superior daquela empresa, daquela instituição. Não era uma empresa, era uma instituição. E, para a surpresa de todos, o superior dessa instituição era o Papa. E o Papa, acreditamos que não seja o Papa atual, que é uma criatura muito bondosa, inclusive, transmite muita seriedade, uma filosofia muito interessante. O Papa, então, acolheu essa comissão, fez uma audiência particular e ouviu atentamente a reclamação. E, depois dessa audiência, o Papa resolveu, então, aceitar aquela criatura, esse servo do Senhor, mal-humorado, incompreensível, sempre tendo posturas e pensamentos negativos, para ser o seu servidor particular, o seu secretário particular. E lhe deu logo de imediato uma função. Mas os colegas desse servidor do Cristo, inclusive, sugeriram ao Papa que deixasse ele uma tarefa bem isolada, afastada de todos, justamente pela dificuldade que essa pessoa tinha nos relacionamentos humanos. Mas o Papa preferiu não fazer isso. Preferiu aceitar essa criatura como seu secretário particular. E lhe deu uma tarefa. Todos os dias, a sua tarefa seria despertar o Papa, bater à porta dos seus aposentos e dizer 3 palavras. Santidade, são 7 horas, o dia está lindo e o café está servido. Seria para esse homem uma grande lição de perseverança, de paciência. Porque essa criatura demonstrava que tinha sinais muito complicados, sinais de alerta, que devem justamente despertar a todos nós. A questão do mau humor, de sempre pensar negativo, de sempre reclamar da vida. Então imagine essa criatura todos os dias fazer a mesma coisa. E assim ele fez. Dias e mais dias, batendo a porta da santidade, informando o que seria 7 horas, que o dia lá fora estava lindo e que o café estava servido. Dias se passaram, semanas, meses, e a raiva foi subindo, e esse servidor do Cristo foi se controlando. Certo dia, fiel como era a tarefa, fez a mesma coisa de sempre. E todas as vezes que ele repetia essas 3 frases e essa atividade, o Papa sempre respondia bondosamente, porque o Papa era o Senhor de muitas virtudes, era um abnegado no bem, e sempre respondia com bastante paciência: sim, meu filho, os anjinhos me contaram. E sempre o Papa repetia a mesma frase: sim, meu filho, os anjinhos me contaram. E ele, todos os dias, são 7 horas, o dia está lindo, o café está servido. Em um dia especial, depois de repetir a mesma coisa, o Papa novamente responde
que se meu filho, os anjos me contaram, e ele então esbravejou, batendo muito na porta. É mentira, santidade. São 9 horas, está chovendo muito e o café não está pronto. Que coisa! O homem não conseguiu aguentar o seu mau humor, a sua personalidade, e esbravejou e se descontrolou diante daquele ser bondoso, de muitas virtudes, que era o pai. É o tipo da coisa. Um dia a gente escolhe, mas não deve ser assim. Existem sinais de alarme que devem nos apontar o caminho correto e devem nos indicar o quão estamos no caminho errado. Essa é a proposta da reflexão de hoje. E essa postura desse servidor do Cristo é uma doença chamada distimia. No site oficial do Dr. Drauzio Varela, ele coloca algumas informações sobre isso. Distimia, uma doença clínica. Quem tem distimia tem uma depressão crônica. Só que a diferença é que a distimia é uma depressão certamente mais moderada. Os sintomas são vários. O mau humor, como daquele servidor do Cristo. A pessoa pensa muito negativo, vê o lado ruim das coisas, tem uma baixa autoestima, está sempre irritada, pessoa de difícil relacionamento. Esses são os principais sintomas. À medida que a coisa se agrava, a pessoa passa a ter insônia, falta de apetite, mantém-se isolada, tem dificuldade de conversar, toma muito tranquilizante, busca sempre drogas ilícitas para se controlar e não tem vigor, energia, ânimo, está sempre triste, não tem energia para lidar com as questões do dia a dia. Esses são os sintomas da distimia, segundo o Dr. Drauzio Varela. E como diagnosticar isso, esse mau humor intenso, que é um sinal de alarme na nossa vida, de que não estamos bem, precisamos mudar, precisamos nos corrigir? O diagnóstico é muito simples. Todos esses sintomas sendo comuns ao longo de 2 anos consecutivos. A pessoa clinicamente será diagnosticada certamente com distimia. De 15 a 20% dos casos, as pessoas provocam inclusive suicídios. Então, é uma doença grave que precisa realmente de tratamento. Mas a grande dificuldade é a pessoa assumir que tem isso. É a pessoa procurar ajuda. A pessoa mal-humorada geralmente não procura ajuda. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque ela acha que isso tudo faz parte da sua personalidade. Eu sou assim, eu nasci assim, e você é assim. Não adianta, isso faz parte do meu jeito de ser. Eu sou assim mesmo, namorado, e não vou mudar. Mas muda, tem como mudar. E qual a prevalência dessa doença? Pode atingir tanto crianças, segundo o Dr. Drauzio Varela, quanto também pessoas de terceira idade. Mas é muito comum na adolescência. Atingem tanto meninas quanto meninos. E principalmente as mulheres. Talvez por causa da TPM, mas segundo ele, sempre as mulheres. Mas existe tratamento. E esse tratamento interessante é acompanhado de 2 formas. O tratamento médico, através de antidepressivos, e a psicoterapia. E um não deve ser dissociado do outro, jamais. Porque não adianta o tratamento médico, não adianta o remédio, o antidepressivo, se a pessoa continua isolada, não mantém bons relacionamentos e não exercita a relação interpessoal. Precisa-se disso. Como também não adianta somente o trabalho psicoterápico, porque a pessoa vai ser estimulada a mudar, a conviver em sociedade, mas o seu organismo encontra limitações e se encontra debilitado. Então as 2 coisas devem ser tratadas de maneira igual. Mas nós espíritas temos uma outra visão da distimia. É uma doença, mas como tratar na visão espírita? O passe, por exemplo. E a casa espírita buscar um passe, certo? Muito bom. Transfusão de energia, bioenergia, magnetismo, reposição energética, higienização energética, se esse termo poderá ser utilizado, revitalização. Muito bom. A pessoa sai dali melhor, porque as energias perniciosas foram retiradas e ela recebeu uma energia mais positiva. É muito bom. Só que, passado ali aquele momento, ela volta ao seu habitat, à sua casa, aos seus conflitos íntimos. Vários sinais de alarme são dados
e volta tudo que era novamente. Então não basta o passe. O passe é um tratamento de choque, é um socorro. É necessário o Evangelho no lar. A reflexão com base no Evangelho. E lá encontraremos muitas respostas à luz do Evangelho de Jesus, das lições de Jesus. Então, o Evangelho não só lido, mas refletido, comparado conosco, como eu estou diante dessa proposta do Evangelho. Como eu me comporto diante dessa sugestão de Jesus. O Evangelho no ar, o Evangelho sim. Não somente o Evangelho, uma questão mística, de abrir ali uma página, olha, deixa eu ver o que Deus tem para me dizer. Mas o Evangelho como estudo. Inclusive, este ano 2014 é o ano que o Evangelho completa 150 anos de existência. O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, buscar respostas no Evangelho. Segundo ponto importante, frequentar as palestras. Também importante, são uma oportunidade de reflexão. Ouvindo as palestras, nós vamos construindo uma consciência de como devemos mudar, de como devemos nos transformar. Mas isso não basta. Nós precisamos consolidar essa consciência. E somente através dos estudos isso é possível. Do estudo sistematizado da doutrina espírita. Então imagine só, o passe aliado ao Evangelho refletido, às palestras e ao estudo sistematizado da doutrina espírita. Mas isso ainda não basta. É necessário a força de vontade para mudar. Passamos anos e anos nas fileiras espíritas e percebemos e nos damos conta, muitas vezes, que somos as mesmas pessoas de anos atrás. Então, o que precisa ser feito para mudarmos? Talvez encontraremos a resposta aqui hoje. Talvez encontraremos a resposta em algumas reflexões importantes. E um grande sinal de alarme que nós devemos realmente dar toda a nossa atenção e dirigir todas as nossas armas é justamente o mau humor, que é o resumo de todos os sintomas da distimia. O mau humor que agride o companheiro, o mau humor que ofende a pessoa que não tem culpa, o mau humor que deixa a pessoa infeliz e que atrai a presença de seres espirituais indesejáveis. Então, muitas vezes, a distimia e o mau humor têm a sua explicação na aproximação de espíritos obsessores que não querem nosso bem. E muitas vezes nós culpamos os próprios espíritos obsessores pelos nossos sucessos, sendo que eles aproximam por nossa culpa, porque nós damos razão a isso. Nós permitimos que eles aproximem. Existe uma passagem no Evangelho que diz que uma ferida aberta atrai moscas. Nós só vamos atrair espíritos negativos se nossa alma estiver com feridas abertas. À medida que a gente faz curativo e tapa aquela ferida, as moscas se afastam. Muitas vezes nós vamos em busca de felicidade, procuramos alegria aqui, alegria ali, viajamos, mudamos de emprego, os anos passam, o feriado vem, viajamos, e a gente continua com a mesma angústia, com os mesmos conflitos íntimos, buscando lá fora a solução para os nossos problemas, sendo que muitas vezes nós vamos perdendo tempo correndo atrás de borboletas. Existe uma história infantil muito interessante, rapidamente, uma história infantil que fala que nós devemos cuidar do nosso jardim. Muitas vezes corremos atrás de borboletas, e quem já fez isso sabe que é difícil, não é fácil. Não é fácil pegar uma borboleta ao ar, não é fácil. Então corremos muito a vida, correndo atrás de borboletas, para pegar borboletas, para enfeitar o nosso jardim. Mas elas não ficam no nosso jardim. As borboletas só vão para o nosso jardim se lá estiverem flores, se o nosso jardim for bem cuidado. Então nós temos que cuidar muito bem do nosso íntimo, para que atraiamos as borboletas para nós. Então cuidar de nós primeiro. Muita leitura, muita reflexão sobre o que somos capazes de fazer, o que temos de bom, o que temos de ruim. Como nós estamos diante da proposta cristã. E aí atrairemos coisas boas. E muitas vezes culpamos os espíritos obsessores por todo o mal que tem em nossa vida. A culpa é nossa mesma, porque muitas vezes nós somos negligentes, nós somos acomodados. Então nós vamos perpassar por essas questões aqui hoje. E o que merece atenção é justamente o mau humor, que é um grande sinal de alarme, o mau humor. A revista Circulation, da Sociedade Norte-Americana do Coração, publicou um artigo elaborado por cientistas da Universidade da Carolina do Norte, Estados Unidos. E nesse artigo, dessa revista, foi colocado que
o seguinte tema, muito interessante. Verdade, 2 pontos. Raiva mata mesmo. E o artigo dispõe sobre justamente o fato das pessoas que se irritam intensamente e frequentemente terem 3 vezes mais chances de ter infarto do que uma pessoa que encara as coisas da vida de maneira mais serena, mais tranquila. Então imagine que irritados, mal-humorados, nós poderíamos causar um suicídio indireto, sem termos consciência disso. Então as pessoas muito irritadinhas, impacientes, têm raiva de tudo e por tudo, estão tendo 3 vezes mais risco de ter um infarto. E o artigo explica de maneira bastante didática. Quando nós estamos irritados, é jogado em nossa corrente sanguínea adrenalina. E essa adrenalina, ela faz justamente o coração bater mais rápido. E isso pode causar a pressão arterial aumentar, porque os nossos vasos sanguíneos são comprimidos. Então, isso acontecendo sempre, de maneira muito comum, pode acarretar 2 coisas que contribuem para o infarto. Imagine adrenalina, irritado, adrenalina, o coração bate mais rápido, vaso sanguíneo comprime, a pressão arterial sobe. Isso acontecendo sempre pode causar, primeiro, desritmia, o coração bate descompassadamente. Segundo, as placas de gordura que são encontradas nas artérias podem se deslocar e aí provocar também o infarto. Essa foi a conclusão do artigo de uma pesquisa na Universidade da Carolina do Norte, Estados Unidos. Então, conclusão. Irritação, impaciência, mau humor, não paga a conta, porque conta precisa de cabeça fria para encontrarmos a solução, e não mau humor. Paciência, impaciência, mau humor, raiva, não atrai cooperação dos outros. Os outros não são culpados pelos nossos fracassos, não são. Nós precisamos dos outros para crescermos, e não de cara feia, de carrão. Isso não vai resolver. Uma outra conclusão importante. Os contratempos que todos nós temos na família, e que não são poucos, não são resolvidos com frases ásperas, frases amargas, má vontade, não. São resolvidas com calma. Nós precisamos justamente ter essa visão da vida. Emmanuel fala no livro Calma, que nós precisamos alinhar, ajeitar as lentes de nossa alma, para enxergar o quanto a vida tem magia, tem encanto, tem beleza. Mas nós só vemos coisas ruins. Nós só vemos coisas que não prestam. E quanta coisa boa a gente não percebe. E o quanto nós somos ingratos diante de Deus. Porque certamente nós temos muito mais bênçãos, muito mais a agradecer do que a reclamar. E o mau humor toma conta. Porque nós só vemos o lado negativo. Nós só enxergamos o que não presta. Isso é muito típico do ser humano. Muito típico. Nós precisamos enxergar com a vida e o lado bom das coisas e o lado bom da vida. Por exemplo, a lava de um vulcão. Ela sai arrastando tudo que vê pela frente. Mas tem um ponto positivo. Quanta luz a lava de um vulcão deixa pelo caminho. Quanta luz bonita. Como aquela imagem é extraordinária. Mas nós só vemos a parte destrutiva do vulcão. Só enxergamos aquilo que ele consegue acabar. E não vemos o lado positivo da imagem, do brilho que aquilo traz. Então isso é muito típico do ser humano. O mau humor é um sinal grave, de alarme, que nós não estamos bem. Precisamos consertar, parar para pensar. O que está acontecendo comigo? Esse não é o caminho. Irritação e paciência, esse não é o caminho. Nós precisamos cultivar o sorriso, rir mais, cultivar a paciência, pensar duas vezes antes de falar, de tomar uma postura. Não é fácil. Existem fatores de fraqueza, nós vamos falar disso, mas existem também fatores de fortaleza que nos dão suporte para isso. Nós precisamos ter mais boa vontade em ajudar. Então essas 3 coisas nós precisamos aprender: paciência, sorrir e boa vontade. Nós vamos ter como resultado só coisa boa.
camaradagem, simpatia, amizade, respeito. As pessoas vão nos olhar de maneira diferente. Tudo isso porque nós estamos esforçando para sermos pessoas melhores. Boa vontade em tratar o outro. Então vamos tomar conta desse sinal grave de alarme, que é o mau humor, a distimia, uma doença clínica. Um outro sinal de alarme constatado é justamente aquele colocado por Fénéon, o Espírito protetor, que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá é colocado por ele que um dos tormentos voluntários, nós mesmos é que provocamos, é a inveja e o ciúme. É outro sinal de alarme grave, gravíssimo. Nós que estudamos o Espiritismo precisamos entender que as coisas materiais são passageiras, que não são muito importantes ou menos importantes do que os valores, os prazeres da alma. Esses sim são importantes. Mas nós insistimos ainda em dar muita importância às coisas materiais. E lá de maneira bem objetiva, bem simples, ele coloca que aquele que é invejoso e ciumento vive em constante febre, dá sempre vertigem. Uma pessoa que o sucesso do outro lhe causa vertigem, o que o outro tem, ele não tem, lhe causa insônia, ele fica infeliz. Tudo isso por causa do ciúme e da inveja. Que nós devemos nos acostumar a ver as coisas de uma outra maneira, que tudo isso é futilidade, tudo isso é passageiro. Nós vamos passar por um espiritual, tudo isso fica aqui. Porque nós insistimos em buscar a felicidade nas coisas perecíveis, e não na paz do coração, e não nos prazeres da alma, que são o antegozo dos prazeres celestes, os prazeres da alma, o antegozo dos prazeres celestes. E nós insistimos em ser invejosos e ciumentos com tudo mesmo. Então ele dá uma sugestão muito interessante no final desse item, o item 23, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos evitar muitos tormentos a partir do momento que a gente contentar-se com o que temos. Contentar, aceitar são palavras muito perigosas. Devem comodismo, e dizer sim a tudo. O contentar e aceitar, na visão espírita, é ver as coisas de uma maneira racional. Sim, é assim que deve ser. E não aceitar simplesmente porque disseram ou porque ouviu falar. Não. Eu tenho essa visão porque eu estudei, eu li, eu refleti, eu sei que é isso. Porque o Espiritismo nos provoca essa reflexão das coisas. De não aceitar por aceitar, mas entender, compreender com justa causa. Porque nós estudamos, porque nós sabemos onde encontramos uma fonte segura, uma fonte viva. Então, segundo Fénéon, nós devemos nos contentar com o que temos. Contentar com o que temos. Não ter inveja naquilo que não temos e que o outro tem. E terceiro ponto importante, não parecer mais do que somos. Nós somos aquilo que somos e pronto. Não parecer mais do que somos. Essa é a dica dele. Para evitarmos o ciúme e a inveja. E aí teremos uma calma, e segundo ele, a calma é o resumo de uma felicidade relativa aqui na Terra. Uma paz no coração. Tranquilo, tranquilidade. Nós sabemos como o mecanismo da vida material funciona. Pronto, ficaremos mais tranquilos, em paz. Então, inveja, ciúme, mau humor. Três grandes sinais de alarme em nossa vida. E, certa vez, conta uma lenda indígena, encontrada no site Momento Espírita, que certa vez um jovem andava muito angustiado, como todos nós quando fomos jovens, andava angustiado para encontrar respostas da vida e ficava muito preocupado porque queria questionar as coisas, queria e se angustiava porque não encontrava a resposta das coisas, e então indicaram procurar o senhor daquela tribo, o senhor de mais experiência daquela tribo, certamente seria o pajé, o cacique. E ele então foi. Mas como chegar diante daquele senhor de tanta experiência, de tanta sabedoria, e expressar o que ele sentia, o vazio que ele sentia, aquele conflito íntimo
de não saber entender as coisas da vida. E depois que chegou, aquele senhor o recebeu de maneira bem terna, bastante paciente, com um brilho no olhar. O jovem se sentiu à vontade, se sentiu em casa, se sentiu acolhido. E de maneira bem natural ele disse que ele queria uma explicação para entender como lidar com a vida, como ser um homem melhor, como proceder diante da vida, das pessoas, como ser um homem de bem, se ele ainda era portador de muitos vícios, de muitos problemas morais. O que ele deveria fazer? Aí, aquele senhor sabiamente disse que, e didaticamente também, que habita em nosso íntimo, em nosso coração, dois cães ferozes, o mau e o bom. E que esses dois cães não se assemelham em nada, não se parecem em nada, têm origens totalmente diferentes, mas que há algo comum entre eles. Estão sempre em batalha, em luta, um querendo arrasar com o outro, o bom e o mal, ganhar espaço, o bom e o mal. E aí ele pergunta ao jovem: o que você acha que deve ser feito? Como acabar com essa luta? O jovem ficou imaginando aquela cena terrível, a batalha, a luta entre esses dois cães, e não conseguiu responder. E bondosamente, aquele senhor disse a ele que o cão que ganhará, o cão que prevalecerá, será aquele que nós mais alimentarmos. Que coisa interessante. Vai ganhar em nosso íntimo aquilo que nós alimentamos. Porque o importante é saber o que nos faz mal. Mas mais importante ainda é saber como lidar com aquilo que nos faz mal. E aí o comentário, no final dessa pequena lenda indígena, inclusive a homenagem aos nossos irmãos índios, semana que vem, 19 é o dia do índio, 19 de abril, uma data muito importante. Os índios têm muito a nos ensinar. Então, no final dessa explanação dessa lenda indígena, há um comentário. A seleção do que há de bom e de ruim em nosso íntimo vai depender da nossa consciência. Mas aí é que está danado. Como é que eu vou construir uma consciência? Aí que é difícil. Como é que nós vamos construir consciência? Porque fala-se muito em consciência, mas vamos estudar a consciência. O compromisso com a nossa consciência, que é um artigo da Revista Reformadora do mês de julho de 2011. E é colocado nesse artigo que a consciência, que é um senso de responsabilidade, é a capacidade que nós temos de julgar os nossos atos morais. Isso é que é consciência. Consciência é conhecimento, é noção, é ideia, é a forma como trabalhamos, é a forma como cumprimos com o nosso dever, é o senso de responsabilidade. Consciência é isso. Consciência do ponto de vista moral é saber distinguir o que é certo e o que é errado, o bem e o mal. Isso é consciência. Mas como construir essa consciência? Consciência é saber, por exemplo, se aquilo que fazemos deve ser aprovado ou deve ser interditado, se aquilo que fazemos nos causa remorso ou nos faz bem. Isso é consciência. Saber o que estamos fazendo, atos, atitudes e palavras. Consciência, eu sei do que eu faço. Racionalidade, saber, conhecer, ter noção, senso de responsabilidade, consciência. E o artigo traz uma coisa interessante, porque fica parecendo consciência algo abstrato, está muito distante do nosso convívio, do nosso dia a dia. Mas não está não. Consciência, segundo essa fonte, ela está presente em todos os setores de nossa vida. E se encontra interligado, muito interligado. E nós temos um compromisso com a nossa consciência. E quais são esses setores de nossa vida que nós devemos ter compromisso de consciência? Por exemplo, o compromisso com a consciência física, o compromisso com a consciência intelectual, o compromisso com a consciência social, o compromisso com a consciência moral, o compromisso com a consciência espiritual. O que seria o compromisso com a consciência física? Higienizar o nosso corpo. É a morada do espírito. Higiene do corpo. Alimentação equilibrada. Exercício físico. Justo repouso. Esse é um compromisso com a consciência física. Quem assim não procede está colocando em risco a morada do espírito. Suicídio indireto. Consciência física. O que seria o compromisso com a consciência intelectual? Nós estamos aqui para trabalharmos,
aprendermos, estudarmos. Estamos aqui para entender o mecanismo da vida. Nós temos esse compromisso com a nossa inteligência. Nós temos que buscar estudar, saber das coisas. Estudar sempre, aprender. Esse é o nosso compromisso com a inteligência. Compromisso social. Ser útil. Aprender a conviver. Nós temos esse compromisso com a nossa consciência. Socialmente falando. Aprender a conviver é tão fácil. É fácil. Aprender a ser útil. Segundo João de Anjos, no livro Dias da Atualidade, nós temos 3 deveres no mundo. Ser útil, viver dignamente. E o outro esqueci agora. Mas são 3, importantes e bonitos. Até o final eu vou lembrar. Então nós temos que ser pessoas úteis. Lembrei, contribuir para o progresso. Nós temos que ser pessoas úteis, contribuir para o progresso da onde nós estamos, da nossa casa, da casa espírita que nós escolhemos para trabalhar, do nosso trabalho, contribuir para o progresso. Não falar mal do colega, não falar mal do chefe, não produzir nada. Nós temos que contribuir para o progresso. Em todos os sentidos. Ser útil, em todos os sentidos. Viver dignamente. Esse é o nosso compromisso do ponto de vista social. Do ponto de vista moral, cristianizarmos pela palavra, pelas ações, pelo exemplo. E o compromisso espiritual, da consciência espiritual é amar. Ah, mas é difícil amar. Quem ama? Ninguém ama. Mas começa respeitando, sendo gentil, educado, não falando mal do outro, compreendendo o outro, tolerando o outro. Estamos começando a amar, exercitando o amor. Começamos a amar assim. E segundo a revista Reformadora do mês de julho de 2011, nós temos aí como construir essa consciência. E como nós vamos construir essa consciência? Que nós teremos capazes de selecionar o cão que vai ganhar em nosso íntimo, que certamente será o cão do bem, porque nós vamos alimentar esse cão com coisas que são do bem. E aí vem o compromisso. Mas é difícil mesmo, porque a preguiça é um fator de fraqueza, a acomodação é um fator de fraqueza, a ociosidade é um fator de fraqueza. Mas existem fatores de força que vão nos ajudar a construir esse compromisso de consciência. O que, por exemplo? O autoconhecimento. Ler, estudar, refletir. Quem lê, quem estuda, quem reflete, constrói um compromisso com a consciência. Imagine quem vai trabalhar, por exemplo, que é a nossa realidade, na casa espírita. Quem não tem consciência que aquele trabalho faz bem. É muito difícil. A pessoa sai de sua casa para ir no bairro periférico da cidade e entregar a cesta básica. É muito difícil. Sair do sol quente, do seu conforto, dos atrativos que a vida nos oferece, para entregar a cesta básica no fim do mundo. Tem que ter uma consciência do porquê está fazendo aquilo. Então o autoconhecimento, o estudo, a reflexão, a leitura, vai construir uma consciência do que devemos fazer e como devemos fazer. Depois que a gente faz isso, 2 coisas surgem com força: a perseverança, a persistência e a força de vontade. O que nos vai fazer persistir no trabalho do bem é a força de vontade, é a persistência, porque nós sabemos que aquilo faz bem, e isso vem justamente da consciência. E se nós temos uma consciência boa, nós vamos selecionar o pão certo para o nosso íntimo, o pão do bem, vai ganhar a batalha, nós vamos alimentá-lo. E aí, com perseverança, com força de vontade, nós vamos construindo o compromisso do dever e vamos pouco a pouco exercitando aquilo que parecia difícil, o amor. O amor. Pouco a pouco brotando na gente, pouco a pouco nós vamos sensibilizando, pouco a pouco nós vamos mudando. Consciência que muda a pessoa que se esforça. O esforço só vem para a mudança moral fruto da consciência. Maravilha. Então, para vencer os sinais de alarme, do mau humor, do ciúme, da inveja, nós precisamos de consciência. Mas o sinal de alarme mesmo, a essência dessa reflexão de hoje, foi ditado pelo Espírito Sheila, a Chico e Valdo Vieira. E é colocado que existem vários sinais de alarme em nossa vida. Um deles é a impaciência. Olha aí a distimia, olha aí o amor, a impaciência. Um outro, achar que a nossa dor é a maior do mundo. Nós somos as criaturas que mais sofrem nesse planeta, o que mais sofremos. Então, é outro sinal de alerta, achar que a gente sofre demais, que Deus é injusto, que a gente não presta. Terceiro sinal de alarme, quando nós vemos ingratidão nos amigos. Ninguém me agradece, ninguém me visita, ninguém quer meu bem.
E aí a gente acha que todo mundo é ingrato conosco. É um outro sinal de alarme, grave, gravíssimo. Um outro, esperar reconhecimento. Achar que o nosso trabalho está sendo demais, nós estamos trabalhando demais. Esperar reconhecimento. Comentar o lado menos feliz das pessoas. Ver maldade nas atitudes das pessoas. Ó, fulano está querendo alguma coisa. Esse é um sinal de alarme. Muito grave. Comentar o lado menos feliz dela. Cobrar trabalho dos outros e não fazer nada. Achar que o dever é só do outro e o seu não é nada. Fugir através daquilo que não presta. Fugir dos problemas através daquilo que não presta. Esses são os sinais de alarme segundo o Espírito cheio. E nós podemos muito bem juntar aí ao mau humor, à inveja e ao ciúme. Então, é colocado no livro que, quando algum desses sinais surgir no trânsito das nossas ideias, sinais de alarme, nós devemos ter cuidado, porque pode ser queda provável na obsessão. Vixe Maria. E aí agora? Se aparecer impaciência no trânsito das nossas ideias, se aparecer ingratidão dos amigos, se aparecer um comentário infeliz em relação ao outro, se aparecer que o dever é só do outro e o nosso é nada, se vemos maldade na atitude das pessoas, o que nós devemos fazer? A lei divina recomenda prudência. E essa prudência nós vamos buscar na prece e no discernimento. Usar a nossa consciência. Muito obrigado a todos pela atenção.